Muito boa noite. Em nome do SESI São Paulo, muito obrigado pela presença de todos vocês. Estamos aqui em mais um Inteligência.com, diretamente do SESI São Paulo, aqui na Avenida Paulista, e também transmitido ao vivo pela internet. Hoje aqui no Inteligência.com, a gente sempre tem esse bate-papo descontraído entre grandes nomes da nossa cultura. Em julho, o tema escolhido é a dança. E hoje nós temos aqui dois convidados para traçar um cenário bastante amplo sobre a dança brasileira. Antônio Nóbrega, criador, fundador do Espaço Brincante, criador do Tonheta, personagem que a gente gosta tanto, todo mundo que conhece, está com um trabalho de dança aí bem ligado à dança popular, à dança da cultura popular, né? Cultura bem de raiz, e já é um trabalho até um pouco recente, né? De 2000 para cá, né? 2006, que começou especificamente sobre dança. Eu queria que você falasse sobre isso para a gente depois. Vai conversar com Helena Katz, professora da PUC, pesquisadora, estudiosa da dança. Já está em pesquisa desde... faz tempo, né, professora? Não vamos falar em datas aqui. Vamos falar, há 37 anos. Há 37 anos estudando a dança, a crítica de dança aqui no Brasil. Conhece muito de todo esse cenário, esse ambiente da dança contemporânea brasileira. Então, vai ser interessante para a gente fazer esse contraponto da dança popular, aquela de raiz, para a dança mais contemporânea, o que cada uma tem a contribuir com a outra, fazer aí um resgate de cenários, né, de memórias aqui do que já vem acontecendo na dança no Brasil, e também, quem sabe, até traçar aí algumas perspectivas, algumas tendências, certo? A dinâmica antes de passar a palavra para eles, a dinâmica do nosso bate-papo vai ser da seguinte forma. Eles vão conversar aqui na primeira parte, durante 60 minutos aí, pelo menos. Tem muito assunto para falar. E na última meia hora a gente passa para perguntas, a gente abre para perguntas da plateia. Tá ok? E como está sendo transmitido pela internet, lembro a todos vocês que quem quiser fazer a pergunta tem que levantar a mão para a gente fazer no microfone, para o pessoal lá de casa também poder ouvir. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês dois também e tenham um bom papo. Quem começa? Qual o ímpar? Vossa pessoa. Pronto. Me biografar por primeiro, né? Eu faria Mas uma olha, ressalva. ele não começou em 2006 não, viu? Então pronto, eu começaria com essa ressalva. O meu primeiro espetáculo aqui em São Paulo, quando eu vim de Recife, eu cheguei em Recife aqui em 1983. E eu vim com um espetáculo chamado Maracatu Misterioso. Né? Não sei se fizemos umas apresentações na sala Jardel Filho, recordo, no Lira Paulistano, já no final da época do Lira Paulistano. Bem, Também lá no Ruth Escobar você teve, não teve? Não, eu tive no TBC. No TBC. E tive num teatro que ficava na Brigadeiro, que estava na frente do Teatro Brigadeiro, que tinha uma peça que estava sendo apresentada, era pela Marília Pera, e o teatrinho que eu estava, eu nem me recordo o nome, é um teatrinho muito simples, né? Adorável Júlia, era o nome do teatro, e no outro tinha escrito Maracatu Misterioso. A gente pensou em botar para ver se chamava um públicozinho, Adorável Tonheta, mas não tivemos essa coragem. E a gente saiu até fugido do teatro, porque eu me entusiasmei muito pela última apresentação feita no Lira Paulistano, né? Saiu uma crítica muito generosa do Sábato Magaldi. Aí pensamos, eu e Rosane, minha mulher, né, que atuava comigo nesse espetáculo, disse, agora vai bombar, vamos entrar numa casa de espetáculo para a gente passar assim, um mês para a gente pagar as dívidas, né? Aí descobrimos esse teatro que eu não me lembro do nome, né? Aí, pois bem, fizemos lá um contrato, o pouco dinheiro que a gente tinha, a gente inventou de melhorar o teatro, umas luzinhas
no cenário do Maracatu Misterioso. E eu inventei de gravar a trilha sonora para fazer chamava um compacto simples, né? Era um LPzinho pequeno com 4 faixas. Aí eu fiz, no dia da estreia, o disco não tinha ficado pronto, só tinha ficado pronta a capa, né? Não é, o pessoal foi tão amigo meu que comprou o disco sem o... Comprou a capa. Foi, comprou a capa. Eu acho que eu chorei tanto, tá entendendo? Compraram a capa e eu fiquei depois, de alguma maneira, passar para ele os discos. Eu acho que nunca passei, né? O resultado da história é o seguinte, que a gente começou, não deu o público que nós esperávamos, tá entendendo? Como foi uma bela noite lá. Aí tinha o rapaz que tomava conta do teatro, era um cearense, que gostava muito da gente. Aí ele ajudou a gente na fuga. Aí de noite a gente tirou o material que estava lá e ficou devendo ao cara um pouquinho, mas ficou devendo porque ele fez um preço muito leonino para a gente, né? Aí a gente ficou devendo. Pois bem, mas eu disse tudo isso, olha como eu falo, que eu estrei meu primeiro espetáculo propriamente de dança no Carlton Dance Festival, em 1989, com o espetáculo Reino do Meio-Dia. Foi um solo que eu fiz. Aí já num teatrinho um pouquinho melhor. Foi um pouquinho melhor. Foi no Teatro Municipal. Teatro Municipal. Teatro Municipal. Então, eu fiz essa apresentação lá em 89. E depois voltei para os meus espetáculos mais musicais e teatrais e realmente só retomei a dança um pouco mais enfaticamente a partir de 2006, como ele falou, com o trabalho... Não, 2007, eu acho. Com o Passo, né? Depois veio Naturalmente e veio, então, agora, por último, o Humus. Então... Sabia que eu não estava errado. Não, desculpa. Só interromper um pouquinho. Detalhes técnicos. Aproxime o microfone um pouquinho mais de vocês, porque não está saindo, não está indo lá para a internet. Você quer que eu repita tudo de novo? Com requinte de detalhes, com requinte de detalhes, né? Obrigado. E se eu for fechar a minha falazinha aqui, para ouvirmos a Helena, é nesse período também que eu conheço a Helena Katz, né? E nós nos conhecemos quando da criação do Departamento de Artes Corporais da Unicamp. 85? 85, né? Então, a pessoa que tinha sido convidada pela Marília de Andrade para coordenar, para dar as ideias mestras, foi o Klaus Viana, né? E ele, então, me convidou, honrosamente, para dar a matéria de danças brasileiras. Fui lá, então, onde eu conheci não só a Helena Katz, conheci o JC Viola, conheci a Graziella Rodrigues, quer dizer, a Graziella Rodrigues foi posterior, Angela Nolfi, quem mais? E várias outras pessoas, né? E, em 89, quando eu, então, apresentei o Reino do Meio-Dia, naquele momento também, eu me desligava da universidade. Eu passei 5 anos e vi que eu precisava ir para fora da universidade para aprender mais um pouco sobre a questão da dança e para também, por outro lado, desenvolver meus trabalhos artísticos, cuja dificuldade eu tinha em produzir espetáculos ligados à universidade, ou seja, a atividade de uma e de outra não me dava tempo para exercê-las bem, né? Fale um pouquinho, Helena. Então, ao longo desse tempo que o Toninho tem falado, junto com ele vem essa posição da dança popular. Fica muito associada ao nome dele, especialmente porque nesse primeiro curso universitário aqui de dança aqui em São Paulo, que foi lá na Unicamp, começa uma cadeira de danças brasileiras com ele. Então, já aí começa uma sistematização, porque para dar aula precisa fazer uma sistematização, uma metodologia e tal. E eu tenho a impressão que isso deixou uma espécie de vírus aí dentro do Toninho,
porque não deixou nunca mais ele em paz esse compromisso que ele foi levando adiante de não apenas fazer os trabalhos artísticos, mas também de buscar uma pedagogização nesse universo grande que chama dança popular, e que é claro que o universo é grande demais, não dá para cobrir todo, mas que ele foi fazendo isso ao longo do tempo e continua fazendo isso até hoje. Eu reclamei com ele a vida inteira desde então que ele dedicou pouco para a dança. Sabe que eu fico reclamando bastante isso com ele, porque ele dedicou pouco, porque ele dedicou muito para a música, muito mais do que para a dança. E porque justamente a dança popular, por ter essa riqueza imensa e por ter nele uma dessas figuras que cuidou desses dois ambientes, do ambiente artístico e do ambiente pedagógico, carece de materiais assim, de uma profusão de materiais registrados, escritos, que isso fortalece muito uma conversa, fortalece muito a transmissão, fortalece muito o campo, o dissenso, essas coisas boas que faziam um campo ir para frente. Mas é uma coisa muito auspiciosa saber que ele, nesse momento, continua fazendo isso e está escrevendo. Está escrevendo uma síntese. Quem assistiu naturalmente viu o Toninho falando em cena que ele estava defendendo uma tese e que não era uma brincadeira isso, ou seja, não é só uma metáfora, estou defendendo aqui uma tese, é porque realmente tem uma coerência de um percurso que tem esses dois, um pé em cada lado, no palco e no ensino. E também porque o ensino não estava só na universidade. Depois veio o Instituto Brincante, que também se dedicou durante muito tempo, junto com a Rosane também, a pedagogizar um monte de sabedorias que eles foram construindo ao longo desse tempo. Isso é uma coisa interessante, né, Toninho, na sua carreira, esses dois laços? Quando o que você falou aí, as coisas que você falou, são muito instigantes para mim. E a Helena realmente tem um papel muito importante na minha trajetória com a dança, porque ela, repetindo até a palavra, ela me instigou, não é, a desenvolver o meu projeto com a dança. Essa memória, digamos, essa espécie de bordão, sempre teve presente dentro de mim, né? Era, de certa maneira, como um compromisso que eu assumia com a pessoa que apostava, né, nesse meu projeto pessoal. Mas se eu andei um pouco lentamente, eu não daria música, eu não diria que a música teria sido o vilão dessa história. Na verdade, o grande vilão foi o meu desenvolvimento pessoal, né, em relação a compreender essa dança, ou de fazer uma síntese, ou de encontrar sinais nela que me dessem condições de avançar, né? Porque na história da dança, vamos chamar assim, da dança brasileira de matrizes populares, a gente não tem muito com quem aprender. A gente tem o universo popular, as danças populares, seus mestres, seus dançadores, seus brincantes, mas não tem um corpo crítico, um corpo teórico, pesquisadores, interpretadores sobre essa dança, né? Então a gente fica quase como sem, eu diria, muletas, mas a gente não tem alicerces para andar. Quer dizer, quando você, por exemplo, um escritor que vai fazer poesia, que escreve poesia e literatura no brasileiro, tem toda uma história maravilhosa, desde a Carta de Pérola Vaz Caminha até, para citar um autor que eu gosto muito, Guimarães Rosa, né? E tudo dentro de uma linha de tempo em que cada um escutou o outro, leu o outro, entendeu o outro. Não existia Guimarães Rosa se não existisse Euclides da Cunha, né? Não existiria Ariano Suassuna se não existisse outros dramaturgos, né? Zé Lins do Rego, por exemplo, não é dramaturgo, mas romancista. Bem, mas no caso da dança não existe. A gente sabe de algumas pessoas, Eros Volúzia, 50 anos atrás. Você já ouviu falar de Eros Volúzia? Ninguém. Duque. Tem um livro chamado
A Dança Endiabrada, do JFG, sobre machixe, né? Que ele fala de um duque que foi um dançarino brasileiro que dançava o machixe e fez muito sucesso na Europa. E ele estilizava, que era a palavra da época, essa dança do machixe popular, né? E se apresentou no Moulin Rouge, no Moulin Rouge, e em outros lugares, tinha uma parte, né? Enfim, é uma história bonita dele. Ele volta depois para o Brasil e dançou muito nos teatros de revista. Agora, como era o jogo corporal desse cara? O que é que ele fazia? O que quer dizer dança estilizada dele? Como é que ele reinterpretava essa dança? São muito sutis as descrições da dança dele. Eros Volusen tem até uma coisinha, tem 15 minutos de vídeo dela que ela fez, né? Então, quer dizer, para que eu amadurecesse uma ideia disso, gastou-se muito tempo, porque meu corpo foi o laboratório dessa história, né? E eu precisei sair também dos limites da dança popular e navegar por outras praias, né? Tentar compreender o espírito da dança ocidental, um pouco da sua história, e não só dela. Por que somente da dança ocidental? Eu procurei entender o espírito das danças orientais, das danças asiáticas, procurei entender o espírito da dança flamenca, né? Enfim, isso vinha concomitantemente aos meus trabalhos, que eram trabalhos onde eu botava a dança lá dentro na medida do que eu podia fazer. Então, quando eu fiz Na Pancada do Ganzá, Madeira Cupinão Roy, o Marco do Meio-Dia, Pernambuco, a dança estava lá dentro. E se algum dia alguém olhar para esse espetáculo, vai ver que eu fui andando um pouquinho dentro deles. Minha dança foi evoluindo dentro desse espetáculo. Até que eu me achei um pouco mais preparado para criar espetáculo só de dança. Aí veio o passo, né? Na verdade, o primeiro deles foi o figural. Eu não falei do figural. O figural veio logo depois do Reino do Meio-Dia e que é uma espécie de reinterpretação do Reino do Meio-Dia, né? Pois bem, e só ultimamente, há 2 anos atrás, é que eu me vi na contingência, com uma certa autoridadezinha, de dirigir uma companhia de 12 pessoas e montar um espetáculo cujas coreografias, diga-se bem, não são integralmente minhas. São coreografias realizadas com outras pessoas. Agora, o pensamento da dança é basicamente meu, não é? Pensamento esse que eu já tenho a sorte de compartilhar com várias outras pessoas. Então, nesse percurso todo, então, eu estou me aventurando dentro de uma ideia, de uma dança brasileira, que a rigor não existe, né? Eu hoje uso o conceito, eu usei muito danças brasileiras, né? Quem viu aquela série para televisão que eu fiz, que o canal Futura divulgou, o título da série é Danças Brasileiras, né? Hoje eu colocaria danças populares, né? O que eu luto, existindo não, é uma dança brasileira, né? Que é diferente de danças brasileiras e é diferente de danças populares, conceitualmente falando, né? Então, essa dança brasileira aí pela qual você está interessado, Toninho, tirando os S's, como te acompanho, sei exatamente o que significa isso, ou seja, fazer um tipo de dança que a gente chama de dança brasileira e que tem a ver com todas essas matrizes, de onde vem, e não apenas com elas, porque ao longo desse tempo todo, um desses traços, quando ele diz que foi buscar em outras culturas, foi buscar sintonias e analogias e parecenças entre os vocabulários que ele já tão bem conhecia, com esses vocabulários que ele foi encontrando em outras danças e descobrindo como muita coisa delas tinha a ver com muita coisa das outras, de maneira que isso pudesse consolidar um jeito de fazer dança que fosse essa dança brasileira e que não seria uma dança brasileira para dançar só com a música do maracatu, que é uma dança brasileira que você pode dançar com qualquer música, mais ou menos um pouco isso por onde foi. Mas quando a gente fala dança brasileira, a única coisa que a mim assusta é que depois, assusta não, mas eu fico um pouco temerosa,
de que depois isso vire A, com letra maiúscula, única. Exatamente. Não é? Não, o termo, eu não sou muito, não sou 100% favorável a esse conceito, dança brasileira. Mas eu não tenho outro. Eu vou botar lá a dança do Nóbrega? É muita presunção, né? Os japoneses tiveram um nome maravilhoso para dar a uma linguagem de dança, Butô, né? Ficou, é o nome da dança, mas é uma dança que expressa a modernidade japonesa, né? Mais do que, por exemplo, o Kabuki, o No, o Kyogen, né? Então, embora o Butô tenha muito a ver com essas danças, né? Então, não tendo outro, fica esse tal de dança brasileira, né? Que corre riscos, como tudo aquilo que a gente, às vezes, corre risco de criar um padrão de dança brasileira, que não existe, né? É um termo também meio já, em certo sentido, que pode parecer retrógrado, né? Porque bate com a ideia nacionalista, né, da dança brasileira, e a gente já tem, historicamente, já começa a ter um caldo muito negativo do nacionalismo, né? Precisa reinterpretar o sentido da palavra nacionalismo. Mas, enfim. Mas a questão maior que eu acho é o seguinte: por que é que porque eu me sinto à vontade trabalhando em função dessa dança? Não é por conta de que eu seja brasileiro e que queira, então, emplacar uma dança brasileira. Eu não tenho. Eu gosto muito do meu país, mas eu acho que ele tem tantos defeitos e virtudes como qualquer outro país, né? Agora, o que nos falta é compreendê-las. Eu acho que a gente vive uma desorientação cultural muito grande, que transcende os limites da dança, entre esses dois padrões. O que é que dentro de nossa natureza histórica, social, pode ser reelaborado, ressignificado, ampliado, para ajudar no nosso fazer histórico, nosso ser e nosso fazer histórico, e o que é que não nos ajuda. O que é que de fora também a gente deve... O que é que de fora nos ensina, né? E o que é que de fora simplesmente a gente tem a atitude de copiar. Então, são essas coisas que eu acho que a dança, dentro do seu lugarzinho, para mim, elas estão me ensinando, né? Se eu tivesse de fazer esse trabalho que eu faço de interpretação, na verdade, hoje em dia, eu acho que estou caminhando quase para uma espécie de uma tentativa de interpretação do Brasil, através, levando em conta esse substrato que eu chamo hoje de a linha de tempo cultural popular. Isso que a gente chama de cultura popular, cultura folclórica, eu estou chamando linha de tempo cultural popular. Assim como a gente tem uma linha de tempo cultural ocidental europeia. Eu acho que o Brasil será Brasil, é Brasil, quando ele harmoniza essas duas linhas de tempo, né, que fazem parte da nossa história. Nós somos ocidentais, europeus, mas somos negro-indígenas, ibéricos populares. E essa, quer dizer, se nós andamos muito na mestiçagem étnica, a gente andou pouco na mestiçagem cultural, com exceção da música, né? Mas no campo da dança, especificamente, a gente andou muito, muito pouco. A não ser, e também isso tem que levar em conta, que eu seja um sonhador. E pode muito bem ser, pode ser que isso tudo que eu esteja vendo em relação à dança não venha a se realizar. Seja apenas uma doidice da minha cabeça. Tudo bem, né? Mas vale a pena, porque a vida vale a pena também por doidices, né? Por quimeras que a gente faz, né? Mas o fato é o seguinte, que a gente não tem nenhuma representação em relação à dança no Brasil que nos reflita culturalmente, através da dança, é um pensamento meu, na mesma frequência que a gente teve na literatura e na música. Eu acho que a gente não chegou ainda a construir um Guimarães Rosa, nem um Drummond, nem um Euclides da Cunha na dança, nem um Tom Jobim, nem um Villa-Lobos, nem um Paulinho da Viola na dança. Eu acho que a dança está ainda no momento anterior, né? E o meu pensamento é que a gente pode ter uma representação simbólica com a dança da mesma importância. E mais ainda, não simplesmente para ter isso, porque a dança, nós somos um povo
de uma riqueza corporal tão grande, né? Um povo tão dançarino. Eu acho que se a gente vivesse mais a dança, se a nação vivesse mais a dança, o universo lúdico da dança, eu tenho para mim que ele seria um povo ainda mais interessante. Eu acho que a gente teria alguma coisa para dizer em relação à dança. Quando você fala essas duas linhas de tempo, Toninho, isso remete lá para o armorial, para essa coisa do popular e do erudito? Pronto, remete. Outra palavrinha também que eu não me sinto mais confortável é dicotomizar erudito e popular, né? Porque não são, a meu ver, hoje em dia eu vejo assim, não são palavras que se antagonizam. Por exemplo, um produto popular pode ser extremamente, que requer extrema erudição para se entender. Quer ver uma coisa? Todo mundo já ouviu falar aqui do soneto. Talvez até algum diga, o soneto é formado por dois tercetos e dois quartetos, tem rima lenta e sabaté. Agora, se eu disser assim, qual é a formação de um galope à beira-mar? Quem sabe? Quem já ouviu falar de um galope à beira-mar? Talvez tenha ouvido falar, um galope à beira-mar. Eu já ouvi falar, né? Mas sabe como é o metro dele? Pronto, tem encontrou um. Aí eu me digo uma coisa. Aí eu vou dizer a vocês, um galope à beira-mar é uma estrofe de 11 sílabas, né? Em que os versos são na terceira, na quinta e na 11ª, tatapapapapapapapapá, em que rimam o primeiro com o terceiro e o quarto, o segundo com o terceiro, e rima o sexto com o sétimo, com o 10º, e o oitavo e o nono entre si. Todo mundo decorou, né? Então, é uma estrofe extremamente complexa, né? E que os poetas populares tiram versos noite adentro, glosando essa estrofe não nasceu da noite para o dia. Ela é fruto de uma história cultural. Se nós formos fazer uma história retroativa da poesia popular, a gente vai ver que esse galope à beira-mar está ancorado, alicerçado na quadrinha de 7 sílabas, na redondilha maior, que é aquela quadrinha de 7 sílabas, rimando o segundo com o quarto verso. Por incrível que pareça, é essa quadrinha que um dia, 3, 4 séculos depois, vai dar no galope à beira-mar. Para uma pessoa compor um poema em galope à beira-mar, precisa ter uma erudição semelhante à que vai fazer o soneto. Então, quer dizer, o conceito de erudito ele também pode ser colocado em relação a essa cultura. Então, eu acho que a cultura que a gente chama erudita, normalmente, é a cultura ocidental. Quando a gente vai assistir, por exemplo, a OSESP, um concerto de orquestra sinfônica, ou vai assistir um espetáculo de dança contemporânea, nós estamos em frente a uma realização cultural que só poderia ter existido dentro da tradição, dentro da linha de tempo europeu ocidental. O rito que a gente vai fazer para assistir um concerto da OSESP é o mesmo rito que as pessoas vão fazer em Londres ou em Nova York para assistir um concerto. É o mesmo. Agora é diferente do rito que a gente vai assistir uma roda de choro. Essa roda de choro é diferente. Ela faz parte de outra linha de tempo cultural, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que esses conceitos, erudito popular, para mim, eles começaram a envelhecer, né? Embora eu entenda que quando Ariano dizia, e eu incorporava, né, uma arte brasileira a partir... É uma arte erudita brasileira a partir das raízes populares. Era o conceito que nós dispunhamos na ocasião. Mas isso era anos 70, né? Anos 70. Mas hoje eles não... Agora estamos um pouco órfãos. A gente precisa reconceituar, mas não é fácil. É a mesma questão da dança brasileira. O que é que eu vou botar no lugar da dança brasileira? O que é que eu vou botar no lugar de arte erudita? Eu estou colocando isso, não. Linha de tempo ocidental, linha de tempo popular. Mas nem sempre, mas são, né, conceitos, são quase palavras, sentenças, né? Mas isso pelo menos é que a gente tem de repensar tudo isso,
não é? E o que Ariano, quer dizer, o que Ariano, quer dizer, em que pese talvez a fragilidade conceitual, é o fato seguinte: existe um universo rico, existe um caldeirão de representações simbólicas, né, que precisa ser ouvido, visto, compreendido, né? Essa foi a senha para mim. Ou seja, eu me interessei por esse universo, mas inconscientemente. Não foi a minha consciência que me fez aprender os passos da dança do caboclinho, do frevo. Não. Foi o interesse sensorial, foi o prazer de dançar aquelas danças. Eu queria aprender aquilo, eu não quis aprender. Eu quis aprender a bater no alfaia, eu quis aprender igual o cantador. Por quê? Aí sim, a gente tem que procurar, eu tenho que tentar responder isso para mim. Né? Assistam cenas do próximo capítulo. Curiosamente, essas duas linhas de tempo, Toninho, vem tendo mais gente interessada, mais recentemente, mais gente interessada de um lado e de outro em começar a fazer os trânsitos. Mais gente de um canto olhando para o outro e mais gente do outro canto olhando para o um. Ou seja, mais gente buscando nas matrizes populares e levando para as suas, na dança, levando para as suas danças, e mais gente também das matrizes populares olhando para as outras matrizes, como o próprio Toninho, como tantas outras pessoas. Me parece que tem alguma coisa interessante aí nessa dificuldade que nós temos em reconhecer o galope e sabermos de cor tantas outras coisas, que tem a ver com toda essa nossa história de colonização, toda essa nossa história, a nossa dificuldade em, todo mundo sabe, né? O colonizado tem dificuldade de valorizar aquilo que não vem da boca do colonizador, e para que isso se modifique é necessário todo um processo educacional vasto, de longo prazo, que desde cedo nos coloca em contato com aquilo que não vem da boca do colonizador. E para quem é colonizado, como o Brasil foi, tem, para quem trabalha com as matrizes populares, enfrenta uma outra coisa, que é uma estigmatização na voz do colonizador daquilo que você vai reconhecer como especificamente seu, entre aspas. Ou seja, você fica autorizado pela voz do outro a reconhecer quais mesmo são as danças que são as danças brasileiras. Então, tem de exemplos recentes para a gente refletir: a abertura da Copa, ou seja, o que foi chamado como representativo para ser oferecido como retrato, né? Como um cartão de visita, ou seja, que tipo de dança brasileira. Então a gente tem que parar e refletir, ou seja, o que o colonizador nos autoriza a que nós façamos como autorretrato. Então esse processo, para quem está trabalhando com as culturas de matrizes mais populares, também tem que enfrentar essa situação, que é uma situação política, e que isso tem a ver também com uma outra situação política, que é a situação política das nossas políticas culturais. Aonde entram as políticas culturais também na área da dança. Nós estamos aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, nós temos, por exemplo, uma coisa importantíssima na área da dança, que é um projeto de fomento à dança. E esse projeto não é um projeto de fomento à dança, é um projeto de fomento à dança contemporânea. Não é um projeto de fomento à dança. Então, isso mais recentemente começou a ser refletido, mas aí já tem alguma coisa também para a gente refletir. Ou seja, são vários traços que a gente vai juntando para a gente ver como essas duas linhas de tempo, elas têm mesmo... a gente encontra explicação de por que se conhece tão mal de uma para outra. Por que se conhece tão mal? Mas que, felizmente, hoje tem havido mais contato de uma com a outra. Isso é verdade. Eu estou aqui, não me tomem como a única pessoa que está trabalhando com dança brasileira, né? Há outras pessoas, naturalmente.
Eu posso citar o Hélder Vasconcelos, posso citar o Rui Moreira, posso citar a Paula, e lá de Recife? Rego Monteiro. Paulo Rego Monteiro, Maria Paula, né? E outras pessoas. Do Grupo Grial. O próprio trabalho do Ângelo Madureira, enfim, né? Cada um de nós trabalha, de certa forma, subsidiado pelo universo da dança popular, com diferença, mas é bom que assim seja. Né? Então, o que eu acho, Helena, eu acho que a gente está faltando uma espécie de uma ideologia para legitimar, né, essa cultura. A gente tem a ideologia dominante, legitima a cultura pop, legitima a cultura ocidental em todos os seus quadrantes, né? Mas a cultura popular, ela é compreendida como uma cultura folclórica, e essa palavra folclore, eu acho que ela presta ultimamente um péssimo desserviço à compreensão, porque ela já traz no nosso imaginário, a palavra folclore já tem um lugar, né? Até e um lugar num cantinho, né? Exatamente. Sem contato. E é um lugar assim que não traz uma representatividade positiva das coisas. O folclore político, né? Não era uma pessoa folclórica. Não são termos particularmente interessantes das coisas serem nomeadas, né? E assim, e muitas vezes, por exemplo, e o olhar também das pessoas que trabalham com essa dança ainda também tem essa presença desse olhar folclórico. Vão aprender as danças, porque as crianças aprendem as danças, botam uma roupinha de chita, de coisa, aprendem aqueles passos, e não é uma coisa maravilhosa, né? E primeiro que desenergiza completamente aquelas danças, elas não foram feitas para os passos serem repetidos, simplesmente dançados em salas de aula, né? Recife é uma cidade que eu acho que está sofrendo muito isso, por exemplo, a estandartização do frevo, né? Com a sombrinha, aquela roupa colorida, né? Eu estou falando aqui porque eu falei lá até numa audiência pública na Assembleia Legislativa de Recife. Eu acho que a gente tem que rever essa maneira de tratar o frevo, não é? A figura do passista. Pois bem, o meu olhar em relação às danças populares foi no sentido seguinte, de procurar entender dentro delas o que é que existe realmente de valorativo e interessante. Porque é o seguinte, imagine quem tivesse aqui no Brasil, que não tivesse uma dança popular, como eu acho que é rico, que tivesse uma dança muito boba, sem valor cultural. Por que a gente ia se preocupar por ela? Era melhor a gente fazer a dança ocidental. Porque quem estava lucrando, estava fazendo uma dança que tem uma história que... Não vamos aqui também dizer... A dança ocidental é um patrimônio cultural extraordinário. Eu acho a dança clássica assim como a orquestra sinfônica, um dos monumentos da criação humana, né? Bem, mas evidentemente ela não é única. E os processos históricos também, às vezes, vão entrando em determinadas situações de envelhecimento, né? De exaurimento. Então, eu disse, não, eu me sinto bem dentro dessa dança. Eu acho que ela me traz conteúdos e valores que eu quero desenvolver. Agora, é o seguinte, quais são? Não basta mais eu dizer, dança popular brasileira, eu me identifico muito com o Brasil, cultura brasileira. Isso não tem sentido mais. Isso é vazio. A gente tem agora de... Por quê? Por que é que eu acho que essa dança tem interesse? Né? Então, um interesse, riqueza vocabular. Então, as danças populares brasileiras têm um imaginário vocabular muito rico, muito exuberante. Se você soma movimentos do frevo, da capoeira, da família dos batuques, dos cortejos, você vai encontrar aí um conjunto de passos, de procedimentos, de saltos, quedas, giros,
saracoteios, meneios, requebros, caídas, descaídas, maravilhosos, né? Bem, essa era uma das coisas. Eu disse, ó, a fartura de movimentos. Segunda coisa, esses movimentos, eles se mexem dentro de processos singulares. Ou seja, quando digo singulares, particulares, são que dizem respeito ao universo cultural, que eu não encontro, por exemplo, na dança clássica europeia, com todo respeito e admiração que eu tenho por ela. E nem encontro também nas danças asiáticas. Vocês já ouviram dizer que a dança brasileira é uma dança muito swingada. É uma dança cheia de meneios. Quando você lê, os cronistas falam, cheia de saracoteios, cheia de molejos, né? Isso sim, se particulariza essa dança. Cheia de requebrados, né? Mas o que quer dizer isso? De onde vem isso? Isso é valor positivo para a dança? Então eu comecei a examinar isso e vi que esses procedimentos, Helena, tudo isso que estou falando, não existia só numa dança lá de Pernambuco ou do Nordeste. Por exemplo, o saracoteio, o meneio, o swing, existe aqui no Batuque de São Paulo. Como existe num fandango ou num cataretê também. Ou seja, existe uma unidade de procedimentos entre as várias danças populares do Brasil. E aí eu às vezes fico um pouco arisco as expressões que usam, as culturas populares do Brasil. O Brasil é um país de muitas culturas populares. Eu discordo. Eu acho que tem uma cultura popular. Por que tem uma cultura? Porque tem uma unidade. Ora bola, se a gente tem o boi bumbá no Maranhão, tem o boi de mamão em Santa Catarina, tem o boizinho no Rio Grande do Sul, etc. Tem o boi, em todo lugar tem um boi. Se nós temos os cortejos, Moçambique, Maracatu, Congada, se nós temos o batuque, carimbó, jongo acolá, se temos o batuque paulista aqui, que unidade cultural é essa que a gente não tem? Que culturas populares? Não, nós temos uma cultura popular diversa, mas com unidade. E o que é que dá essa unidade? É o casamento, a junção complementar do universo, principalmente africano negro, com o universo ibérico popular e o indígena também. Mas eu diria assim que a presença marcante é do elemento negro. Ele é que dá a coloração, o pigmento cultural, que faz com que não seja puros ocidentais, que sejamos uma outra coisa, que sejamos ocidentais, mas além deles. Além, ou a quem, não quer dizer, quando eu digo além, não quer dizer que sejamos melhores, né? Mas que há uma singularidade nessa cultura, né? E que na música e na dança, isso se apresenta por conta de que a música, elas não são músicas em que se dinamizam de forma diferente. Vocês já ouviram falar, por exemplo, da síncope? Posso continuar? Já ouviram falar música sincopada? Isso eu falo até naturalmente. Isso é um conceito que existe muito, né? Uma música sincopada. Mas também, tecnicamente, a gente não sabe o que quer dizer isso, né? Tecnicamente. Então, rapidamente explicando, me desculpe se eu estou sendo chato, mas a música, geralmente, a gente bate, tem um tempo, sempre um tempo forte. Tem um tempo que a gente bate a música. Tá, pá, tá, pá, tá, pá, tá, pá, 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 tip, 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 tip. Mas tem um tempo aí, quando a gente vai para cima, tá? Eu posso também, a música, elas têm tempos, os contratempos. Tá, pá, 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 tá, tá. O sopapo do corpo já é diferente, parece que não quer puxar para cima, né? Tá, tá. Então, por exemplo, na unidade compacta, tá, 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 tá. Se eu bater só o tempo forte, tá, tá, tá. Agora bater o tempo contratempo, tá, 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 tá. Já tá um rebuscozinho pra gente maior, né? O corpo parece que gosta mais, né?
Então, a música brasileira tem muito contratempo e tem mais uma coisa. Tem um tempo sincopado, que aí é para... Que é o seguinte, é um tempo que ele nasce no tempo contratempo, no tempo fraco, e se prolonga pelo tempo forte. Ó, tem aqui, ó, tá, 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 tempo forte, tempo fraco. Agora vai ter esse aqui, ó, tá, 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 tá. Ele fica no outro lugar. Quando eu faço, por exemplo, no maracatu, tum, 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 tá, tá, tá. Tum, 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 esse tum, 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 tum. Isso está no tempo sincopado da música. Então, isso recoloca o corpo em outro lugar. Isso é o que provoca essas coisas que a gente diz, é uma coisa swingada. É uma coisa cheia de saracoteios, meneios. Ou seja, um acento que é fora do tempo tônico da música, né, começa a obrigar o corpo a responder uma acentuação que eu diria, já avançando nos conceitos, feminina. Aí a gente entra noutra questão. A cultura ocidental é uma cultura muito de natureza prevalentemente masculina. Masculina no sentido de, vamos usar isso como um conceito. E que a música mostra isso. Tum, tum, tum. Quer ver outra coisa? Eu corro risco muito grande, me desculpe, de embaralhar as ideias aqui, mas vou tentar. Marcha dobrada. Como é uma marcha dobrada? Você agora vira os hinos na Copa. Coisa curiosa. O mundo todo tem hino marcial. Você vê um país lá da África, um país, mas o hino é o mesmo, né? Quer dizer, a colonização trouxe o hino. A colonização, né? O que é um hino? Tum, tum, tum. Olha, não dá para se fazer outra coisa que não ser isso aqui, mas sai assim, né? O que é que o músico brasileiro fez com o frevo? Ele aclimata o frevo, aclimata o dobrado para outro temperamento rítmico. As marchas, as bandas militares de Recife tocavam as marchas dobradas, mas por um impulso inconsciente, digo eu, por um processo psíquico do povo, eles recebiam aquele ritmo e transformavam, ressignificavam. Então o ritmo do dobrado, que é esse, tac-tica-tum, tac-tica-tum, começou a ser isso, tac-tica-tac-tac-tac-tac-tum. É como se eu tocasse aqui dobrado, então, quer dizer, esse processo psíquico, que eu chamo, que está presente coletivamente, principalmente no povo brasileiro, fez com que a gente ressignificasse o que veio da tradição ocidental europeia. E foi nascendo, então, uma dança que, de certa forma, renegava, ou seja, que não dispunha em aceitar passivamente a acentuação tônica da música. Disse, não, velho, tem que ter outra coisa aí no meio. Tem que ter outra brincadeira. E o que é que vale essa brincadeira? São tempos emocionais diferentes. Toninho, você reconhece, por exemplo, o seguinte. Sim. Ó, toda essa singularidade que se chama de feminina, da síncope, do devaneio do contratempo que vira síncope, etc. Esses meneios todos que trazem um sabor diferenciado ao movimento e que a gente vai identificando como brasileiro. Isso. Esse jeito aí que a gente vai identificando como brasileiro. Ou seja, nessa extração dessa linha de tempo, vai sucedendo isso aqui, mas também com informações que vêm da outra linha de tempo, vão acontecendo coisas semelhantes, porque elas acontecem aqui, com pessoas daqui. O que quer dizer isso? Ou seja,
como o corpo tem a ver com os ambientes por onde ele anda, circula, o que acontece com o corpo tem a ver com os ambientes dele. Um corpo que está alimentado nesse ambiente que a gente está chamando de Brasil, não consegue fazer da mesma maneira o balé de alguém que faz fora daqui. Ou a dança moderna de alguém que faz em outro lugar fora daqui. Isso. Consegue fazer porque tem alguma coisa um pouco a ver, talvez, com os ambientes. Se tiver mais perto desses ambientes dos meneios, dos sacolejos, mas o problema é que não está tão perto desse ambiente, porque essa informação é uma informação que ela continua um pouco enclausurada. E que talvez a nossa grande questão seja, se o corpo tem a ver com os ambientes e o nosso ambiente tem isso, por que não tem isso numa medida maior? De maneira que todos encontrem com essa informação na mesma medida em que encontram com a outra. Nem mais nem menos, só na mesma medida. Se nós encontrássemos na mesma medida com as duas linhas de tempo, muito possivelmente isso se aguçaria também no modo de dançar as outras danças. Como já é, mas não é aguçado. E não é aguçado pela falta de quantidade de encontro com essa outra linha do tempo. Porque a gente encontra mais com a música. Porque ela está nos meios de comunicação, porque a gente encontra mais frequentemente. A gente não encontra tão frequentemente com a dança. E quando a gente encontra com a dança, é com uma dança um pouco comercializada em torno do estigma do popular e não desse tipo de cultura popular com toda essa riqueza. É o contrário, é uma toda achatada, é um frevo achatado, homogeneizado, é um maracatu reduzido a 3, 4 coisas e vai ficando por aí, e ponto final. E a nossa grande questão é, tendo tudo isso, como promover o encontro com as duas possibilidades igualitariamente? Bom, eu acho que essa é a grande questão. E é essa aventura que eu estou tentando responder para mim e, naturalmente, pelos trabalhos que eu faço. Então, como você falou, o brasileiro percebeu o lado, vamos dizer, sincopado dessa dança e valorizou pelo seu lado menos importante, mais superficial. Aí está a representação no Brasil da dança se tem, me permito a expressão, mas é a bunda da mulata. Essa é a representação simbólica da dança do Brasil. E faltou ela dizer que a abertura da Copa foi ruim, mas o fechamento foi também ruim. O espírito foi o mesmo. Porque eles só colocaram uma escola de samba, que é legal, escola de samba, porque está falando, porque muito melhor do que aquele início. Mas não saíram do lugarzinho comum. Vamos botar a escola de samba aí, porque vai resolver o negócio. Está bem feito esse negócio. Mas se você tivesse olhado um pouco as câmeras, que estavam... As morenadas, as morenaças, requebrando lá o bumbum. Então, requebrar bumbum é apenas a ponta do iceberg de um imaginário corporal. Como o passista de frevo fazendo aquelas coisinhas, também é o lado mais exterior, mais visível. Né? E é por esse lado que a gente então começa a perceber essa dança. E esse lado, naturalmente, não tem poder de atração por quem pensa um pouco mais. É uma coisa publicitária. Exatamente. Né? Eu, quando chego em Recife, na época do carnaval, me dá uma tristeza. Desço ali para pegar as bagagens. Aí tem uns caboclos de lança com aquele... uns passistas de frevo ali para receber os turistas. Uma coisa mais triste do que aquilo. Porque sem o dinamismo, porque o passista, dança é uma dança. O que é o passista? Ele escuta aquela música, ele reinterpreta aquela música.
Ele sentindo lá. Quem quiser ver mesmo que é um passista, forte passista, visita Pierre Verger. As fotos que ele tirou na década de 40, 50, no Carnaval de Recife. Aí vocês vão ver o passista mesmo. Tinha roupa igual, não era um homem com um guarda. Por que o homem usava aquela sombrinha? Que era um guarda-chuva. Porque ele ia para a rua, às vezes chovia, às vezes ele precisava se defender, era um cacete para ele, e às vezes, sabe o que ele fazia? Ele guardava, botava comida ali. Tem foto pendurando toucinho, pendurando coisa. Então tinha muito... O que ocorre? Ele brincando com aquele negócio, aquilo foi se tornando uma coisa de habilidade. Né? Ele começou a incorporar aqui. É mais ou menos como, por exemplo, o leque, provavelmente, para as dançarinas. Aquilo não nasceu, porque podia botar o leque. Não, aquilo nasceu da necessidade. Presumo, um historiador talvez tenha até uma mentira. Então, a sombrinha hoje nasceu daquilo. Mas a sombrinha hoje está incorporada de tal maneira no passista a fazer aquilo, que você tira a sombrinha do passista e ele fica com os braços assim, os versos grandes. Fica uma coisa horrorosa. Né? Então, assim, o que eu acho que a gente tem dificuldade agora é de como sistematizar o saracoteio. Porque uma dança também que seja excessivamente swingada, eu acho que ela perde outro polo. Dizer assim que a dança, que o frevo é uma feminização, vamos usar isso, da marcha dobrado, isso só tem sentido se as duas forças se complementarem. Porque não adianta nada a gente ter uma dança excessivamente swing e perder o outro lado. Porque, no meu entender, a dinâmica está no encontro. Porque a dinâmica do mundo me parece ser a complementaridade dos contrários. Né? E é isso que eu acho, em resumo, que a dança brasileira, para mim, é uma lição muito grande. É que ela é um lugar de extrema fecundidade, do encontro inteligente, harmônico, dessas duas categorias, da ordem e desordem, transbordamento e austeridade, de forma embrionária. Né? Então, eu acho que isso é ultimamente eu tenho dito o seguinte, Helena, que a poesia popular, por exemplo, as formas da poesia popular e as formas da dança, elas são lugares para a gente treinar civilização e cultura. Ou seja, se a gente dispõe desses dois, se a gente trabalha o rigor da forma e trabalha também a forma, a maneira de transgredi-la, se a gente tem como trabalhar isso, a gente está trabalhando duas instâncias muito importantes da natureza humana. Ou seja, a gente está tentando, a gente treina o que a gente, no dia a dia, a gente se depara. Isso é bem, bem importante. Tem uma coisa que eu tenho a impressão que vai na direção do que você está falando, que é assim, a minha tese de doutorado, longo tempo atrás, ela dizia que, ela propunha uma hipótese de que a dança é o pensamento do corpo. Então, quando o Toninho diz, quando a gente treina o corpo, é como se a gente se organizasse para organizar o jeito de viver, o jeito de atuar em sociedade. Eu subscrevo totalmente, porque gastei um tempão danado para explicar por que é que no corpo, quando é que você dança, você está fazendo acontecer no seu corpo, os movimentos de dança fazem acontecer no seu corpo a mesma estrutura neuronal do pensamento. Quando uma pessoa pensa, não é que quando você dança você está pensando, não é isso. É que quando você está dançando, está acontecendo neuronalmente no seu corpo o mapa exatamente de quando você está pensando sobre qualquer coisa.
Quando você pensa, acontece uma coisa aqui no seu cérebro. Quando você dança, acontece o mesmo mapa. Então, isso realmente faz da dança torna a dança alguma coisa muito preciosa em termos de educação para a vida. Pronto, deixa eu pegar só para não me esquecer dessa coisa. Então, pronto, é exatamente nesse ponto que eu estou chegando, ou seja, menos até pensando na dança artisticamente, mas a dança como processo de educação. Né? Eu acho agora que nesse momento da espiral do tempo, a gente tem que ter consciência disso. Tem que ter consciência das duas instâncias que a gente trabalha. Ou seja, isso que a gente faz inconscientemente, que a neurociência vem mostrar para a gente, né? Eu acho que obriga a gente a ter um pouco de consciência. Por que é que obriga? Porque a gente foi perdendo um pouco o fio da meada. É nesse sentido que eu tenho uma reserva, uma crítica à dança contemporânea, a dança conceitual, a arte conceitual. Porque dentro da tradição da arte ocidental, a arte foi ficando de tal maneira cerebral, ou seja, pensada para se realizar, que a gente terminou esquecendo esse outro lado lúdico Mas está voltando. Então, exatamente, que precisa voltando. O lúdico, ou seja, o lúdico são dados pelas formas. O lúdico, no caso da dança, são passos, são movimentos, são saltos, são quedas. A gente tem que ter a compreensão que um corpo de dança também tem uma arquitetura no espaço, ele tem um desenho. E que esse desenho pode ser muito preciso, e que é bonito ver um desenho muito preciso. A dança clássica, ele levou isso a um nível de tal maneira que terminou sendo, a falta de melhor conceituar, excessivamente organizada, excessivamente simétrica. Né? Então precisou rejuvenescer, precisou voltar. Aí veio dança moderna, veio dança contemporânea, né? Que tudo isso trouxeram novos aportes. Mas, ao mesmo tempo, dentro da minha visão, ainda é uma linha de tempo cultural com seus limites. O Ocidente chega a um momento de exaurimento. Mesmo a dança contemporânea é uma dança que ficou um pouco refém de si mesma. Né? Aí, o que é que tem a dança popular? Ela tem um pouco a prevalência do outro lado, do transbordamento. Embora eu acho que ela seja muito equilibrada. Se você vê, por exemplo, um jogo de capoeira, por exemplo, onde as forças... Você veja a capoeira, que coisa interessante. É uma luta, ou seja, uma atitude, é uma dança masculina, é uma coisa marcial, feita através da ginga. É como se o feminino, de alguma maneira, como se a síncope, como se o tempo átono, como se trouxesse um recado novo, né? Trouxesse uma história nova. Né? Então, nesse sentido, eu concordo perfeitamente com que a dança ocidental, as pessoas que estão trabalhando na dança, perceberam isso. Estão procurando rejuvenescer a dança ocidental através de vários processos. Eu estou na mesma busca, só que eu estou indo por um caminho em que eu encontro material assim, de muita fartura para fazer isso. Então, nas danças populares, ou seja, agora para que essa fartura aqui ela chegue a um patamar mais rico, ela precisa absorver dessa dança ocidental alguns valores dela, que essa aqui não foi capaz de construir ainda. Por exemplo, a dança popular, se você pega qualquer um dançador de batuque, ele não tem ainda consciência de como aquilo pode ir para um palco. Como é que não chegou esse momento? Como, por exemplo, chegaram todas essas linguagens de dança. O kabuki, a ópera de Pequim, as danças hindu, a própria dança clássica, um dia foram danças muito simples. Foram quase danças populares. Né? Quem já viu, por exemplo, até a dança barroca, a chamada dança barroca, que antecede a dança clássica romântica,
ela tem um frescor, tem uma alegria que eu acho muito mais interessante do que a dança clássica, romântica, por exemplo, né? E tem mais uma riqueza absurda. Uma riqueza absurda, né? Então, tá terminando, eu vou concluir agora. Então, carece de nós entendermos, na tradição ocidental, o que é que nos ajuda a fazer com que o lado feminino dessa dança se harmonize com o lado masculino que está muito presente na dança ocidental. Agora começa a ficar um pouquinho confuso, não é verdade? Agora vamos ouvi-los, né? Exatamente. Vamos ouvi-los. Exatamente, a gente já está chegando aí. Por isso que eu tenho que sempre muito legal esses bate-papos aqui, porque passa muito rápido quando vê, já foi, né? Ou interrompe para a gente ouvir também. Então, olha, como o espaço aqui é tortuoso, eu vou daqui de trás levar o microfone para vocês. Então, quem tiver perguntas, habilitem-se. Senão eles continuam falando lá, que tem mais um monte de coisa para falar, hein? Mas é para conversar, não precisa nem perguntar. Alguma coisa que você pensou para ajudar a gente, para discutir com a gente. Vai lá na frente. Olá, eu sou Patrícia Barbosa, eu sou aluna do primeiro curso de técnico de teatro musical da Fiesp. Eu e alguns amigos estão aqui. E a minha pergunta é a seguinte: eu tenho um grande sonho de um dia fazer parte de um musical genuinamente brasileiro, de não termos mais que comprar direitos de fora, de obras que, claro, que são excelentes, mas eu gostaria de ver alguma coisa genuinamente brasileira. E essa última fala sua me deixou um pouco triste, dizendo que a dança no Brasil, para ser realmente muito mais conhecida de uma maneira de massa, vai demorar um pouco, e que a gente precisa introduzir isso em educação. E a gente vê que está um pouco distante isso, mas eu vejo um pouquinho de luz, porque na nossa grade teve dança brasileira. Está longe mesmo para ter um musical. A gente tem dança, que já está um pouco longe, pelo que você disse. A gente é muito rica em música, em interpretação. Está longe isso de acontecer? É a pergunta para o Antônio Nóbrega. Olha, eu não sou profeta, não. Né? As coisas surpreendem a gente. O mundo é cheio de acontecimentos improváveis. Mas, com o andar da carruagem, pelo menos a dança que eu vejo, a gente tem que investir um pouco de tempo. Né? Tem que investir um pouco de tempo. E ainda eu acho que esse olhar em relação a eu falo uma dança, a um teatro brasileiro, né? Eu acho que precisa mais empenho de quem esteja criando, quem esteja, né, trabalhando. Porque é muito fácil a gente se ater a formas, né? A gente confunde muito forma com forma, né? Então, é muito fácil a gente pegar um passo de uma coisa aqui, botar o passo ali, fazer uma coisa gingada, e como se estivesse fazendo. Essa foi sempre a história, né? Então, mas a gente não pode ser pessimista, não, né? Não pode ser pessimista. Isso que você está falando, Patrícia, tem também um lado, veja só, cada vez que continua a ser montado um certo tipo de musical, vai educando e vai promovendo um mercado que vai garantindo esse tipo de interesse. Qual seria a coisa desejável? Que com isso existisse igualmente outro tipo de musical. Ou seja, esse está ótimo que tenha. E cadê o outro? E nós temos uma tradição. Nós temos uma tradição.
para recuperar, para ressignificar e para botar tão forte quanto. Mas precisa de haver, talvez, uma intervenção muito pontual para que isso possa, cultural, em termos de políticas culturais, uma intervenção mais direta para haver um start nisso, para que a gente mesmo possa reconhecer essa tradição que a gente já tem do teatro musical brasileiro, para que ele volte forte. É só concluir, até depois, escutando o que a Helena falou, às vezes me dá a impressão que a gente, se você pega os cadernos de cultura dos grandes jornais do Brasil, às vezes eu me espanto assim, quando abro ele. A nova peça aqui da Broadway é o teatro do Eugene O'Neill, é o grupo de dança. Você começa, termina com preconceito contra os dramaturgos europeus, porque é de tal monta, né? Quer dizer, e nada assim, não há uma atitude em tentar compreender outro extrato cultural que não seja esse mainstream, né? Por exemplo, a nossa dramaturgia é uma dramaturgia praticamente refém da dramaturgia norte-americana. Os grandes atores mesmo da TV Globo, quando estou fazendo peças, né? E agora eu não sei se também eu não fiquei doente. Ou seja, eu não sei se não sabe aquela doença do Quixote, eu fiquei tão amigo, tão seduzido por essa cultura, eu vejo ela num lugar tão diferente que talvez eu tenha criado uma instância que não existe, né? Não sei, pode ser que esse Brasil que eu sonho, que não sou eu sonhei só, que Darcy Ribeiro sonhou, que Mário de Andrade sonhou, que Ariano Souza sonhou, pode ser que ele não exista. Bom, mas aí vem aquela coisa lá de que um sonho que se sonha só é só um sonho, né? Já que você citou vários aí que não são e daí fazer nem um pouco né? fracos, né? Mário de Andrade, por exemplo, eu releio continuamente Mário de Andrade, eu não sei, velho, como é que o pessoal não leva a sério o que aquele homem falou. Tem ideia de parques, tem ideia de biblioteca, tanta ideia nova, e ninguém vai cair no vazio que aquele cara falou, rapaz. Darcy Ribeiro também, entendeu? Intérpretes do Brasil que propuseram homens da ação, né? Não só homens dos livros, não, né? Eu, por sorte, tenho um brincantezinho lá que é assim, assado, estão fazendo aqui uma coisinha acolá, entendeu? Diga lá. Bom, vamos passar aqui para outra pessoa. Meu nome é Denise e eu sou fonoaudióloga. E eu trabalho com uma linha que trabalha muito o corpo. Eu gostei muito de vocês estarem falando essa questão da educação estar ligada ao movimento, à dança, e em termos de conhecimento para a pessoa realmente se educar, se conhecer e se educar. Então eu queria saber se tem algum projeto para que trabalhe junto com, assim como a criança, quando ela começa a se alfabetizar, a enxergar um mundo diferente, se existe algum projeto de preocupação com a alfabetização do próprio corpo, poderia falar assim. Projeto dentro da educação formal? Isso. Eu não tenho conhecimento. Pode ser que exista, que o Brasil é grande, né? Mas eu não tenho conhecimento de que na educação formal exista. Já existiu, inclusive aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, Dona Maria Dushnis, que morreu agora dia 5, que foi grande mestra de todos nós, que teve um papel fundamental aqui no desenvolvimento da dança em São Paulo. Dona Maria Dushnis, ela teve um projeto durante 10 anos nas bibliotecas públicas aqui em São Paulo, onde era isso, era a educação, era uma alfabetização nas bibliotecas públicas, dos frequentadores das bibliotecas públicas, basicamente as crianças que tinham uma associação grande entre as bibliotecas e as escolas formais, entre acho que 84 e 90, anos 80 anos 90, metade. Mas que eu saiba, em termos de projeto de governo, não tenho notícia. Não significa que não exista, né? Mas eu não tenho notícia.
Obrigada. Mais uma aqui. Boa noite, meu nome é Fernando, sou pernambucano, né? Portanto, suspeito como ele for. E, bom, a palestra foi muito instigante, né? E algumas coisas muito fortes, assim, me permitem, então, devolver uma provocação. Tem até um pouco rapidamente com essa pergunta agora. Me parece que o corpo é naturalmente subversivo. Ou seja, há uma... Inclusive, independente de cultura, há um processo de domar o corpo. Ou seja, a criança é ensinada, tocada, toda nesse processo, para que ela mova-se segundo um alfabeto que vem da cultura e que é passado pelos pais. Você cria essas marcas mentais. Enfim, e vai moldando esse processo. E aí, nesse sentido, aí a minha provocação, a pergunta é: a dança clássica, a dança ocidental, todo o alfabeto e a sintaxe da dança ocidental, ela caminha muito nesse processo de domar o corpo. E ela vai se separando a partir do século XVI, XVII, vai se separando profundamente dessa liberdade, que você chamou de transbordamento, da dança popular. E aí, de repente, aqui no Brasil, como um lugar de convergência, isso parece que fica claro a explicação de por que não surge um Euclides da Cunha, ou um Pixinguinha, ou um Villa-Lobos da dança. Porque seria subversivo demais. Seria soltar assim, os cachorros demais na coisa, quando eles precisam estar devidamente amarrados. Eu estou provocando, eu queria ouvir de vocês, assim, e até nesse trabalho, e acho que você sabe o quanto eu respeito e admiro e sou fã absoluto do seu trabalho, não tem não tem esse caminho aí de confrontação sério, assim, que tem que ser inclusive explicitado para poder ser superado e tudo. Olhe só, o corpo, isso que você fala do corpo ser naturalmente subversivo, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Ou seja, ele não é naturalmente nada. Ele vai sendo, desde sempre, orientado para, né? Porque não dá para falar naturalmente, porque a gente vive num ambiente de cultura, como você mesmo falou, os valores são passados, os condicionamentos são passados, ou seja, a disciplinarização do corpo é uma condição para a sobrevivência na sociedade, ou seja, nós todos aqui estamos sentados com uma postura X, porque esse é o combinado de nós nos portarmos assim em ambientes públicos, ocupando um certo espaço restrito, etc, etc. Tem uma porção de acordos que estão formalizados a longa data e a gente vai vivendo com eles. Então, ele não é naturalmente subversivo. O que sucede é que o corpo é potencialmente muita coisa. Ele é potencialmente muita coisa. Então, dependendo das informações com as quais ele encontra, ele vai mais aqui ou ele vai mais ali. Então, você imagina uma criança que vai numa escola onde ele vai de terno desde pequenininho. É diferente de uma criança onde não vai de terno desde pequenininho à escola. Porque se vai de terno, olha o tamanho que o corpo ocupa num terno, numa criança. Que gestos que ela pode fazer? Que amplitude que vai ter aquele corpo?
É diferente de alguém que vai de shortinho e camiseta, que tem mais possibilidade de ter amplitude. Enfim, tudo isso vai fazendo com que o corpo vá ficando de um jeito ou de outro. Daí a importância de uma coisa que ficou na fala do Toninho, ou seja, nós temos uma imensa... Porque o corpo é assim, porque o corpo se transforma e porque o movimento é... O movimento, sim, o movimento é naturalmente proporcionador de revoluções. O movimento faz isso com a gente. Então, dependendo do tipo de movimento, do como você faz o movimento, isso vai te levar para um jeito ou para um outro de se posicionar na vida. Então, aí a gente tem que ter uma grande responsabilidade e tomar para si essa responsabilidade do que a gente faz em termos de movimento com a gente, do que a gente faz com os filhos da gente, com todas as pessoas. O que isso está sendo? Isso é possivelmente transformador ou silenciador. Uma educação com o movimento, ela é muito promotora ou não promotora de transformações muito profundas. Complementando, eu acho que talvez diferentemente do que você tinha colocado, acho que a palavra é tão transgressora quanto o corpo. Eu não sei se tivéssemos um dançarino na semelhança de um Villa-Lobos, de um Guimarães Rosa, eu acho que estaria na mesma dimensão. Porque quer dizer, existe uma... Eu discordo, acho que a gente tem, mas depois eu falo disso. Tá bom. Eu acho que existe uma... Por que é que Guimarães Rosa é grande? Porque ele equilibra de tal maneira todos esses fatores, o dionisíaco e o apolíneo, outros nomes, o masculino e o feminino, o tônico e o átono, que ele faz com que ele seja altamente transgressor e altamente organizado, o careta. E tem uma frase dele que eu gosto muito, ele diz: eu sou um reacionário da palavra. Mas o Guimarães Rosa aqui é um reacionário da palavra. Agora, porque ele diz isso? Porque ele mergulhava de tal forma na raiz das palavras, ia buscar tal, como se desse um passo para trás. Mas ele dava esse passo para trás para dar um pulo para o futuro. Então, acho que eu vou dizer uma coisa a você, uma confissão a vocês aqui. A pessoa que eu mais aprendi a fazer dança foi Guimarães Rosa. Eu não tive mestres em relação à dança. Meus mestres vieram de outros departamentos, porque eles me ensinaram mais. Guimarães Rosa, quando ele pega um romance medieval, a Donzela Guerreira, quando ele recria a língua, não é? E cria dimensão metafísica naquilo, ele está me ensinando tudo naquela obra dele. Não é? Então, eu queria dizer mais uma coisinha. Essa questão da dança, de ser um elemento, assim, do corpo ser uma coisa subversiva, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Essa subversão é a mesma que a gente teve, por exemplo, no futebol, em determinados momentos. Veja a coisa curiosa do futebol, para atualizar o discurso. A gente, até a década de 70, tinha um jogo onde a firula, a finta... Olha que palavras bonitas. Firula e finta são sinônimos de saracoteio e meneio. Ou seja, é uma maneira do corpo entrar ali e trazer uma outra coisa, trazer uma beleza, trazer um significado, trazer um outro negócio para a gente ali. Né? Então, até aquele momento, a gente sabia conjugar técnica com finta e firula. Bem, com o passar dos anos, o futebol foi ganhando uma outra complexidade, foi se tornando cada vez mais técnico e estratégico, foi se tornando cada vez mais europeu, mais aquela linha de tempo ocidental, mais masculina. Por quê? Preparo físico ganhou outra dimensão. Hoje, os alemães, eles trabalham pilates. Eles trabalham toda essa gama de exercícios, não só trabalham musculação, aquela musculação burra, não. Entendeu? Então, houve preparo cardio-respiratório, por isso o pessoal anda 10, 12 quilômetros por ali. Houve compreensão de estratégia de jogo, etc. E houve também jogo individual. Eles andaram. A gente, o que é que ficou? A gente disse: não, velho, o jogo individual resolve. Resolve, o jogo individual resolve. E não resolve só. A ginga e a finta, a firula, não resolve só também a dança brasileira. A dança brasileira, apesar de eu fazer o discurso do saracoteio, eu não quero dizer que ela vai se resolver com isso. Isso é um valor dentro dela. Se a gente não entender esse valor agregado a outro valor que a civilização ocidental construiu tão bem,
a gente não vai dar a volta por cima. É como se tivesse uma espiral aqui, que a gente descobriu mais uma coisa para colocar. Agora, a gente não pode perder o resto, não. Organização, ordem, estratégia, tudo isso, a gente tem que traduzir isso para o campo da dança. Mas a dança tem que ter também. Quando a criança está trabalhando dança, o meu ponto de vista é que ela tem que ter consciência de quando é que ela faz um determinado passo, ou seja, biomecânica, porque existe um passo, é uma estrutura biomecânica, mas ele é um desenho também. O meu passo que eu faço, eu posso ler no chão e posso ler com a minha cabeça o passo que eu faço. Isso é muito bom. Se eu entender o movimento que eu faço aqui com a minha cabeça, eu estou criando uma estrutura neuronal aqui. De coisa. E sendo dentro disso, eu boto a minha transbordamento, pelo tempo sincopado que eu faço lá. Veja que lugar legal para eu experienciar a vida e me treinar para a civilização. Porque eu estou treinando ordem e desordem. E vendo como é que eu organizo isso. Eu não posso ser completamente desordenado, nem posso ser completamente organizado. Eu tenho que saber, a poesia popular faz isso. Quando eu tento num galope à beira-mar, num quartetozinho, organizar 7 sílabas, rima aqui. Agora eu quero dizer uma ideia que é essa aqui. Essa ideia eu estou pensando, velho, eu estou trabalhando 2 instâncias. A minha emoção em dizer uma ideia e uma estrutura. Aí o que é que o poeta moderno completamente faz? Dá um chute na barraca na estrutura. Aí quando você vai ler a poesia, às vezes tem ideia legal. Às vezes, mas está tão mal construído, falta o jogo lúdico, que a gente não consegue se identificar também. Né? Então, acho que essas são as questões que a gente tem que... E nós temos, assim, sim, na dança, profissionais que trabalham nessas 2 instâncias. Ele é um dos profissionais que faz isso e temos vários outros. A gente tem um Mário Nascimento, a gente tem um Décio Otero, e a gente tem a de diversidade, de plural, uma Lia Rodrigues no Rio de Janeiro, uma Márcia Milhazes, e muita gente. Então, acho que a gente tem, sim, os nossos Guimarães Rosas, e é só a gente olhar e ver o que está acontecendo nessa junção dessas 2 linhas de tempo aí, essas 2 estruturas, a gente tem sim. Acho que não pode ficar tão amargo, não. Não tem amargura, não. Talvez... Não, eu não estou de encontro a você. Mas talvez ainda a gente não tenha publicamente... Porque, por exemplo, no tempo em que Drummond escrevia poesia, poeta Drummond, no tempo que Zé Lins do Rego, no tempo que Guimarães Rosa... Mas a gente não tem na dança, quiçá talvez seja pela própria precariedade ainda... da gente cultivar a dança, nenhum desses nomes que você citou, eu acredito que sejam nomes tão conhecidos como o nome de Caetano Veloso, como o nome de Gilberto Gil, como o nome de... Não é? Então, talvez seja um problema da própria estrutura de compreensão da dança. Quer dizer, a gente é o espetáculo que é menos frequentado que qualquer outro. Não é? Uma audiência para um espetáculo de dança é extremamente diferente que vai assistir um show musical. Mas isso tem a ver com outras instâncias, tem as outras mediações. Exatamente, A mediação do jornalismo cultural, que não trabalha nessa direção, dos meios de comunicação massivos, que não trabalham nessa direção. Exatamente, isso mesmo, Muito bem. Olha só, nosso tempo já acabou, mas como estou falando de dança, corpo, subversão, a gente vai fazer mais 2 perguntas que já me chamaram aqui, e aí a gente encerra com elas. Pode ser? Claro. Então vamos lá. A gente aguenta, né, Luna? Oi, eu sou Ana Catarina, também sou aluna do curso de teatro musical do SESI. E eu tenho, na verdade, 2 perguntas. Uma delas, completando e argumentando em relação à pergunta da minha outra colega, é que se essa exaltação da nossa cultura popular, que é um pouco estereotipada hoje em dia, acaba cortando um pouco o processo criativo dos profissionais, tanto na dança quanto no teatro e no teatro musical, de uma mistura do que a gente tem de cultura brasileira com cultura ocidental e criar uma cultura brasileira contemporânea, não necessariamente aquilo que a gente está acostumado a ver, como o maracatu, o frevo e etc., todas as outras coisas que nós temos aqui no Brasil. Então, às vezes, parece que a gente fica forçando um pouco lembrar de tudo isso. Eu acho que devia ser mais uma influência para novas criações de uma cultura nova do Brasil, também junto com toda a história cultural que nós temos,
E não só ficar batendo na mesma tecla de fazer o povo aceitar o que nós temos como história. Essa é uma pergunta para vocês, né? O que vocês acham em relação a isso? E a segunda tem um pouco a ver também, se às vezes justamente essa exaltação não faz com que a nova geração tenha até um certo preconceito e ache meio Caxias, assim, falar de cultura popular e falar de Brasil folclórico, como vocês mesmos falaram. E aí isso também faz com que as pessoas não procurem o conhecimento em relação a isso e acabem ficando meio que fechadas na visão de mundo que elas têm em relação a existe aquilo que eu conheço, que é pop, que é ocidental, e o folclórico. Então, e os dois não podem se misturar. E aí, às vezes, essa exaltação do folclórico faz com que ele fique mais separado ainda do ocidental. Assim, não sei se eu fui clara. Eu posso tentar responder a segunda? Na primeira, para mim, não foi muito não, mas na segunda... Então é o seguinte, olha, você acha que eu fiz aqui, o meu discurso foi no sentido de exaltação da cultura popular? Então pronto. Então o que eu acho que a gente precisa legitimar é um discurso. Então, eu me sinto, eu estou cansado das pessoas me disserem assim, Nóbrega é o maior artista popular brasileiro. Se você me disser a raiva que me dá quando colocam isso. Primeiro que eu não sou um artista popular. Depois, se fosse, não existiria o maior. E muito menos eu, que tenho 1,62 m. Então, é um conceito extremamente pobre, né? Então, quer dizer, a gente não tem ainda um lugar para botar as pessoas que trabalham a partir dessas matrizes populares numa dimensão que prescinda de conceitos, por exemplo, cultura popular e cultura folclórica. Como é que a gente pode dizer, falta-nos um discurso. Toda a minha tentativa em mostrar como é que eu vejo essa cultura popular, no máximo eu consegui fazer o seguinte, é uma linha de tempo cultural popular, né? E dentro dessa linha de tempo eu encontro subsídios, nutrientes, etc, etc. Então eu acho que a gente vai ter um processo aí, tem um lugar difícil que é, como eu dizia assim, é legitimar uma ideologia, legitimar um discurso, né? Assim como a cultura pop tem um discurso muito legitimizado por toda a cultura ocidental, né? Fala cultura pop tem um peso, né? Mas cultura popular hoje já não tem, já leva a gente para um lugar determinado ali, né? Essa passagem realmente é difícil, é difícil. E depois o seguinte, talvez tentando responder a sua primeira questão, que na verdade é isso, quer dizer, o que se busca até como Edgar Morin diz, né, em relação a ele falar das culturas populares, o mundo tem que encontrar um caminho de tentar justapor entre as culturas o que de melhor elas têm. Na cultura brasileira, o que é que a cultura brasileira ideal seria? Se a gente juntasse dentro dela as manifestações simbólicas dessas, fossem juntando aquilo que tem de melhor. Que eu cito o caso de Guimarães Rosa, né? Então, na dança é a mesma coisa. Quando se leva em conta um pouco a dança brasileira, as matrizes da dança brasileira, a gente leva muito isso ao pé da letra. Aí começa a colocar passos de dança. Ao mesmo tempo, quando a gente quer revitalizar a dança popular e estuda a dança clássica, a gente pega os fouettés, pega os passos da dança clássica e bota aqui. Então, em Recife, por exemplo, as pessoas estão perdendo, às vezes, muito fazer passo de freio e estudam dança clássica. Rapaz, ou mistura que dá coisa ruim. Porque é como se pegasse o frevo dentro das danças populares brasileiras, é uma das danças mais simétricas, mais masculinas. Se há uma gradação dentro dela, e se pega a dança clássica e se não sabe trabalhar, ela fica um horror. Porque fica uma dança clássica toda simétrica. Aquilo que a gente quer fugir da tradição ocidental, fica lá na dança clássica. Então, falta a gente perceber o que é da dança clássica. Agora, dizer que a dança clássica é ruim? Não. A gente precisa entender quais são os princípios da dança clássica. O que é que está por debaixo daquele espaço, daquela movimentação, que a gente tem de aprender e colocar a serviço daquilo. Porque você já descobriu certas coisas, né? Por exemplo, por que uma perna quando... Por que a gente usa um deor? Você fala com qualquer bailarino, por que você usa um deor? Por que a perna é assim? Ninguém sabe responder.
Por que andeol se usa? Né? E isso não nasceu porque um cara disse, ó, velho, fica bonito botar as pernas assim, vamos usar um dia. Um dançarino lá da corte do rei, não sei qual. Não, velho, isso tem uma função para o corpo. Se você, por exemplo, vê danças, o Bharatanatyam, é uma dança hindu, se você vê o Kathakali, se você vê várias danças, você vai ver lá os pezinhos assim, ó, no andeol. Mas no andeol, velho, que não vai essa coisa para cá, não. Não precisa isso. É aqui. Né? Tudo. Por que eles usam esse andeol? Foi porque alguém chegou lá também e disse a mesma coisa? Ó, na França eles usam isso aqui, vamos usar aqui também. Não, velho, porque é uma coisa que o corpo... Mas aí é outro departamento, né? Que a gente precisa conversar sobre isso. Então são essas coisas que a gente precisa entender para fazer essa junção. Senão termina fazendo a junção por aqui de passinhos, de exterioridades. A casca da árvore. Muito bem, vamos lá então para a última. Eita. Essa você responde. Boa noite, me chamo Thiago, sou estudante de Direito. E, na verdade, a minha ligação com a dança é muito mais pela minha origem. Sou paraense e sempre gostei muito das danças populares do Pará, em especial o carimbó e o lundu. E tenho uma admiração particular também pelo trabalho do Antônio Nóbrega, inclusive a capacidade e o desafio de se colocar nessa sistematização aí dos elementos da dança brasileira, assim. E tinha uma pergunta que eu não sei se é uma pergunta cabível, mas me veio durante a tua exposição, Antônio, que é tu tentou mostrar, parece que uma necessidade de sistematização de alguns elementos constitutivos assim da dança brasileira, digamos assim, e que em um determinado momento a gente se esbarrou, e talvez isso tenha até limitado o nosso desenvolvimento, nos esbarramos numa dicotomia que muito mais nos atrapalhava, talvez, do que nos ajudava, que era a dicotomia que não constituía dois polos contrários, né? Que era o erudito e o popular. O erudito com uma complexidade muito maior e o popular muito menos complexo, né? Muito mais fácil de se fazer. E aí a gente verifica, depois, que as danças populares possuem uma complexidade, às vezes, tão grande ou mesmo maior que as danças clássicas, né? As ditas eruditas. E que essa dicotomia não nos ajuda, assim, porque ela procura encontrar esses elementos constitutivos que, na verdade, não formam esses dois polos contrários, porém complementares. Isso. E a minha questão fica... Tu apresenta uma nova sistematização, que me parece redimensiona e reinterpreta essa questão dos elementos constitutivos, que tu apresenta na forma dos elementos masculino e feminino, né, assim, desses dois polos. A minha questão é se isso consegue fugir, em que medida, dessa sistematização que talvez incorra nesse processo de dicotomizar. Assim. Será que nas danças populares brasileiras, né, que a gente encontra em nosso país, não existe os dois polos presentes na sua essência? Né? E aí eu penso, sei lá, talvez em esse ritmo mesmo marcial, ele não está também presente em algumas expressões e danças indígenas ou coisas assim? Me veio na cabeça, por exemplo. Então é um pouco dessa questão, sim. É uma questão que ficou durante a tua exposição. Para você. Então eu tenho que responder. Olha, eu acho que o que eu queria que você entendesse, então não me foi claro, é que justamente o que eu estou dizendo é que nas danças populares não existe essa dicotomização. Muito pelo contrário. Existe a harmonia entre esses dois padrões, com uma certa prevalência do elemento feminino. Eu, às vezes, até recuso em dizer essa prevalência. Eu acho que essa prevalência é mais dada pelo estereótipo. Mas, por exemplo, eu citei o caso da capoeira, eu cito o caso, por exemplo, as danças do cavalo marinho. Agora, por exemplo, as danças dos batuques, entre os quais está o carimbó, o tambor de crioula, elas têm uma certa prevalência maior do elemento feminino. Ou seja, prevalece mais o saracoteio, o meneio, enquanto no frevo prevalece mais o elemento masculino. Mas todas elas buscam, elas têm dentro delas essa harmonia, porque a música colabora, é uma música sincopada. Né? Então, eu acho que a gente, para tirar essa dança de um determinado lugar e colocar para outra, ela tem que passar por um processo de sistematização, de organização. São palavras do mundo europeu, são palavras do mundo ocidental, são palavras fortes, são palavras masculinas.
sistematizar, organizar, codificar. Mas, infelizmente, eu não encontro outras palavras, mas tem que haver um processo de compreensão. Ou seja, desse universo vocabulário, eu tenho que traduzir isso em letras, em formas, para que eu possa criar. Né? Agora é o seguinte, a gente tem de tentar não criar num mundo que se fecha em si mesmo. É como se fosse assim, uma codificação completamente aberta. O grande padrão novo, a grande novidade é que, por exemplo, a gente não pode criar mais uma dança, uma linguagem brasileira de dança, tão fechada como foi a dança clássica, das várias culturas. Uma dança clássica da Índia era uma coisa... Os dançarinos, eles começavam muito cedo e eram proibidos de ver qualquer outro tipo de manifestação. Eles tinham... Esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento é um pensamento velho. Embora, em certos momentos, é muito importante que uma pessoa foque. Foque no aprendizado. Não disperse. Mas ele, depois de adquirido aquilo, ele tem que saber fazer com que esse aprendizado dialogue com as outras coisas. Isso é a grande conquista que a gente tem. Mas você veja, é uma sístole de diástole. É uma coisa seguinte, é como se fosse, eu tenho de parar e eu tenho que sair. Eu tenho de parar e eu tenho de sair. Se eu saio muito constantemente, vira fumaça. Se eu fico muito parado, vira pedra. Então, eu acho que é isso que eu vejo, em essência, na dança popular brasileira. Essa capacidade, esse lugarzinho que a gente pode trabalhar essas duas instâncias. E que, a meu ver, a dança ocidental foi para um lado, né? E que está buscando isso, a maneira dela. E a gente tem busca de uma outra maneira, porque nós temos uma história diferente. Muito bem. Então, olha, em nome do SESI São Paulo, eu queria dizer que essa sala repleta de gente, eu acho que foi lotação máxima, para falar de dança, tá vendo? Que é um assunto que surgiu numa das questões aí que precisa tanto de mais espaço, né, na mídia, enfim, no convívio mesmo das pessoas, na educação e tudo mais. Enfim, eu fico muito orgulhoso e agradeço muito mesmo a presença de vocês, a participação de vocês com as questões. Um obrigado especial a Helena Katz, obrigado especial Antônio Nóbrega, e a gente volta no mês que vem com mais um Inteligência.com. Obrigado e boa noite. Obrigada a todos. Obrigado também. Ô, querida, muito